Olá pessoal, hoje a gente vai tentar adicionar alguns gráficos aqui nos nossos relatórios, tá? Mas como cada situação de vocês é bastante específica, eu vou colocar uma situação mais geral e configurar dois tipos de gráficos que são os mais usados, que são o gráfico de pizza e o de barra. Daí a gente vai fazendo as adaptações aí. Então eu vou criar um novo relatório de Asper aqui, vou dar um nome para ele. Isso aqui vocês já estão acostumados, né? Vou colocar aqui total vendas, por exemplo. Total vendas, que vai ser o nome do nosso relatório lá. O meu teclado está com problema no V aqui, ele não está indo, mas não tem problema. Vou colocar uma conexão, eu já tenho aqui a conexão conecta aula 1, tá? E eu criei uma consulta que ela seleciona o nome do cliente, o total das vendas que foram feitas para ele e a quantidade de vendas, né? Então aqui está o resumo, né? Temos todos os clientes, quanto que ele comprou e quantas vendas foram realizadas para ele. Vou utilizar essa consulta aqui para o nosso relatório, tá? Vamos só colar aqui, vamos por próximo, vou adicionar os campos para o nosso relatório e vou finalizar. Adicionar, então só colocar um título para a gente saber quais são os dados que vão estar ali, né? Relatório de total de total por cliente. Então aqui temos o relatório total por cliente, né? Vou adicionar aqui somente os campos para a gente ter esses dados aqui no relatório. Vou diminuir aqui para não. Bom, então só vou dar um preview aqui para a gente saber o que está gerando esse relatório. Então aqui está gerando o nome do cliente, o total de vendas dele e a quantidade de vendas que foram realizadas para ele, né? Então, por exemplo, o André teve 360 em duas vendas, o Colombo 1110 em duas e assim por diante, tá? Então aqui já estão esses dados aí. Não formatei nada porque o objetivo aqui é o gráfico, tá? Então o gráfico em geral, existem vários locais para a gente colocar, né? Mas o mais interessante é colocar aqui no sumário, que é o fim do relatório. Então, quando terminar todos os dados do relatório, a gente pode adicionar ele aqui na parte de sumário. Como eu não vou usar essas bandas aqui, column footer e page footer, eu vou estar apagando elas, tá? E vou aumentar aqui a banda de sumário para que a gente possa adicionar o relatório. Então, aqui do lado direito, ó, na paleta, a gente tem os relatórios que a gente pode estar adicionando, né? Desculpa, o gráfico, ó. Clico no gráfico e vou adicionar aqui. Ele vai abrir aqui para escolher o tipo de gráfico. Então, inicialmente aqui eu vou escolher o gráfico de barras, tá? Esses gráficos vai depender do tipo de dado que você quer apresentar. Vou dar um próximo e aqui que a gente define o que vai ser apresentado no gráfico, tá? Então, vai aparecer um valor padrão aqui que não é o que a gente vai utilizar. Clica nesses três pontinhos, ó. Então, clicou nos três pontinhos, apaga essa opção que já está aqui e a gente vai adicionar uma nova, tá? Então, aqui é a série do gráfico que a gente vai colocar. Eu vou adicionar como o nome do cliente aqui, que ele vai ser a minha. Espera aí, deixa eu só arrumar aqui. Ó, nome cliente. Então, abro ali, dou um duplo clique. Aqui está indicando que vai ser o field, né? Nome, que vou estar utilizando ali naquela série, tá? Vou dar um OK. E aqui no valor, é o valor que eu quero apresentar, né? A gente tem dois valores que poderiam ser apresentados ali dentro do gráfico. Poderia ser a quantidade de vendas ou o valor total, tá? Então, é só escolher o que você quer aí. No caso, vou pôr aqui o total, tá? Dá um duplo clique, ó. Ele tem que vir para cá, para cima, porque esse que é o campo que a gente quer mostrar. Ele já está aqui, né? E vou dar um finish aqui, tá? Então, já ficou o nosso gráfico lá, ó. Nosso gráfico de barras, né? E vou dar um preview para ver como que ele ficou, tá? Ó, então ficou o nosso gráfico aqui, os clientes, né, estão aqui delimitados aqui na parte inferior na legenda, né? Então eu sei que essa cor é do alemão, do André, assim por diante, tá? Você pode fazer algumas alterações aqui nesse gráfico, tá? Por exemplo aqui, eu só vou arrumar aqui que esses
campos aqui estão ocupando muito tamanho, vou deixar aqui o tamanho de 15. Ó, tamanho, só vou diminuir aqui. Vamos usar esse aqui e vou diminuir. Tá. E aqui a gente pode aumentar um pouco o tamanho do gráfico. Tá? Vou aumentar aqui. As cores que são apresentadas aqui também podem ser alteradas, tá? Então, quando eu estou com o gráfico selecionado, ó, a gente tem algumas opções aqui no propriedades, ó, chart bar, e as propriedades que a gente pode alterar, quando você clica aqui nessa drop down, ele vai aparecer algumas propriedades. Eu vou abrir aqui existem várias, você vai ter que ir navegando, mudar a cor de fundo, e um monte de coisa, mas a que eu acho que vocês vão utilizar mais é esse Série Colors, né? Então, o Série Colors, caso você queira controlar as cores aqui, ó, você pode estar alterando isso aí, ó. Clica aqui, depois que você selecionou o Série Colors, você vem aqui e clica nesse Série Colors, tem três pontinhos aqui também, ó. Clico, e aqui eu posso estar adicionando quantas séries eu vou ter, né? Ali a gente não consegue mensurar, mas você vai ter que adicionar e ele vai seguir essa sequência. O primeiro que aparecer vai ser dessa cor, o segundo dessa cor e assim por diante. Supondo que o primeiro eu não quero que seja amarelo. Posso clicar aqui, né, e escolher a cor que você quer, né? Eu quero que seja, sei lá, azul bem escuro, ó. Ou azul escuro já tem aqui, mas vamos colocar mudar uma cor aqui. Vamos pegar aqui um verdinho aqui, verdinho meio clarinho aqui. Daí você pensou, essa outra cor ficou bem próxima, posso alterar o dela também, né? Um verde um pouquinho mais escuro, tá? Então eu alterei aqui, então a sequência de cores vai ser essa, posso alterar qualquer uma, eu quero que essa aqui fique laranja. Vou dar OK e assim por diante, você pode ir alterando. Então cada série de dados que vai estar aparecendo, ele vai estar naquela sequência ali, né? Então o primeiro é o verdinho claro, depois o laranja, depois esse outro verde, e conforme vão tendo outras cores, vão aparecendo mais ali no nosso gráfico. Vou dar um preview aqui para vocês verem. Então agora ele respeita aquela série de cores que eu escolhi lá, né? Então verdinho claro, depois laranja e assim por diante, tá? Tem mais algumas coisas que a gente pode alterar aqui nessas configurações, né? Por exemplo, se eu selecionar Show Labels aqui como True, vou dar um preview aqui só para aparecer, ó, na parte superior aqui do meu gráfico aparece, né, uma legenda do valor exato, né? A princípio esse dado já tem aqui no relatório e aqui quando você não marca ele vai estar perto da linha, né? Mas para você saber o valor exato, ó, ele estaria perto da linha 1100, mas aqui eu sei que é o 1110, que é o valor bem próximo, né? Ó, 232, ó. Então já consigo ter uma precisão maior, tá? E existem outras propriedades que vocês podem estar trabalhando aqui, né? Tanto aqui no Set Colors, como outras aqui, que vai a depender da sua necessidade, ok? Então esse aqui é um exemplo básico de um relatório, de um gráfico utilizando barras, né? Eu vou apagar esse gráfico agora e vou colocar um outro gráfico que é o de pizza, que também costuma ser bastante usado, né? Mas se tiver muitos dados, talvez a gente fique meio complicado a visualização desse tipo de gráfico. Mas ó, adicionei ele, a ideia é a mesma aqui da série que você tem que escolher, tá? Eu vou colocar também aqui o nome do cliente. Poderia ser código do cliente ou qualquer coisa, ou a sua necessidade aí. O label é o nome do cliente e o valor, agora eu vou mudar, em vez do nome eu vou pegar aqui em vez do total eu vou pegar a quantidade, né? Quantidade de vendas que foi feito para esse cliente. Tudo bem? Vou dar um finish aqui, ó. Já está o nosso gráfico adicionado lá, esse aqui é o gráfico de pizza, tá? Formato pizza lá. Então vou dar um preview, ó. Também vai aparecer. Então aqui, ó, tem a quantidade de tem um gráfico aqui indicando, né, então que o João da Silva aqui dá para visualizar bem que ele teve bem mais vendas para ele do que para os outros, né? Então se eu olhar aqui nos dados acima, ó, aparece que ele teve 6 vendas, tudo bem? Obviamente também que nesse tipo de gráfico, a partir do que você seleciona, tem várias propriedades para você estar alterando aqui, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um back color aqui, e posso estar mudando para uma cor aqui, só vou colocar uma cor, um amarelo aqui, só para a gente ver o que ele vai estar mudando, tá? Então mudei para um amarelo, ó.
Então esse primeiro backcolor é a cor de fundo das legendas aqui, né? Tem um outro backcolor, tem um background alpha, que é a transparência, e tem outras propriedades que vocês podem estar trabalhando aqui, ok? Então a ideia é você navegar por aqui, tá? E tá podendo alterar a depender do que você precisa estar indicando, tá? Cores das séries, né? Você pode estar alterando aqui, tá? Supondo que você queira escolher uma outra série para estar indicando aqui, em vez daqui da quantidade de vendas, eu quero total. Você também pode clicar com o botão direito ou dar um duplo clique no gráfico, que ele vai retornar essa página aqui, né? Então, ao invés do valor ali ser quantidade, eu quero que seja o valor total, tá? Então, vou colocar aqui o valor total, vou dar um finish, eu vou dar um preview, né? Ó, então agora ele mudou, né? O nosso gráfico agora é por valor total, tá, pessoal? Que está indicando. Mas isso aí vai depender da funcionalidade que cada um de vocês está querendo estar trabalhando. Então, basicamente é isso, e depois vocês vão procurando aí as propriedades que vocês desejam estar trabalhando. Tá? Muito obrigado.